Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a economia solidária. Então, para começo de conversa, vamos lá para o quadro. A gente vai compreender a economia solidária a partir da perspectiva da economia socialista, ou seja, entender a economia solidária como uma das alternativas econômicas criadas a partir do socialismo em relação ao modo de produção capitalista. Mas antes de falar sobre economia solidária, é preciso que a gente compreenda que a gente tem aí dois modelos de economia socialista. O primeiro modelo, ele é originário dos principais filósofos do socialismo utópico, principalmente Charles Fourier e Robert Owen. Esses dois autores, eles criaram uma ideia de economia socialista que vai fundamentar o cooperativismo. Ou seja, se no lugar de haver relações desiguais de produção, no qual a burguesia vai explorar a classe trabalhadora, a gente tivesse uma fábrica que tivesse a gestão dos próprios trabalhadores. Então essa é a ideia fundamental que vai espelhar o que a gente hoje vai chamar de cooperativismo. E vão ser fundadas diversas cooperativas ao longo do globo. E essas cooperativas, umas vão funcionar muito bem, outras também não vão funcionar muito bem, mas elas foram fundadas mesmo em sociedades capitalistas ou algumas cooperativas que foram fundadas em sociedades socialistas, mas elas funcionaram a partir desse princípio, que é um princípio-chave da economia solidária, que é o princípio da autogestão dos próprios trabalhadores. Ou seja, no lugar de você ter uma relação de opressão na relação da produção, você tem uma relação de cooperação. Então, esse fundamento da economia cooperativa, que vem do socialismo utópico, ele vai estar muito presente nessas experiências da economia solidária. E o outro modelo que foi bastante presente nas experiências do socialismo real é um modelo da economia de Estado ou a economia planificada. Que esse modelo não tem muito a ver com essa coisa da autogestão e, portanto, não tem muito a ver com essa economia solidária. Mas é a forma como as pessoas normalmente olham a economia socialista, que é um modelo mais estatal, onde o Estado planeja e executa essas relações de produção. Muita gente diz, é uma coisa que não dá certo. Bom, não é que não dá certo. Para a história da União Soviética, esse modelo de economia de Estado e planificada, ela foi muito importante para pegar um país que estava arrasado economicamente, primeiramente pela Primeira Guerra Mundial e posteriormente pela Guerra Civil que há depois da Revolução Russa de 1917 na União Soviética, e conseguir fazer com que esse país se tornasse, no século XX, uma das maiores potências econômicas e militares do mundo. Mas, de fato, quando chegou ali na década de 80, foi um modelo que teve os seus problemas, a ponto de que houveram, inclusive, soluções e autocríticas internas ao próprio socialismo real, que pontuaram muito essa crítica a esse modelo estatal. Entretanto, é importante pontuar que o Estado, a participação do Estado continua a ser muito importante em qualquer política econômica que se tenha notícia que dê certo no sistema mundo, ou seja, aquela ideia ingênua de que o capitalismo ele vai se autorregular e não precisa de Estado. Isso só existe nos livros aí da carochinha do neoliberalismo, E o outro ponto é que essa ideia também de economia planificada, ela não é de todo ruim, ela é uma coisa que vai surgir em situações de emergência, E para situações de emergência ela funciona. O que ela não funciona é eternamente, que foi um dos problemas que ocorreu na economia da União Soviética e de alguns outros países que tiveram essa experiência do socialismo real. Mas estamos aqui para falar de economia solidária. Então é importante ressaltar que teve um momento na história da Revolução Russa
logo quando tem a Revolução, e os trabalhadores vão ocupar as fábricas e há um grande debate, não é, sobre qual modelo econômico a União Soviética deveria seguir. Se era esse modelo de uma fábrica gerida pelos próprios trabalhadores, como defendia esse movimento cooperativista, ou se era um modelo mais estatal e mais planificado. O modelo que venceu o debate foi esse modelo estatal e planificado, talvez até pela urgência e pela emergência que se tinha de ações que efetivamente recuperassem a economia da União Soviética, mas em um dos seus últimos escritos, o próprio Lenin faz uma reflexão, não é, sobre o que seria para ele uma economia socialista. E uma economia socialista, para ele, estaria muito próximo desse modelo do cooperativismo, desses sonhos dos antigos líderes desse movimento cooperativista soviético, e está muito próximo do que a gente, pelo menos, entende enquanto economia solidária. Então, gente, visto esse panorama mais geral e mais estratégico em relação à economia solidária, ou seja, eu pessoalmente compreendo a economia solidária como uma estratégia socialista de superação do capitalismo, tá? Eu sei que tem muita gente que não acha isso, tá? Que prefere ficar ali somente na análise daquele caso, etc. Mas pessoalmente eu enxergo a economia solidária, ela tem sentido quando a gente fala dessa forma, e o próprio cooperativismo. Sobre o cooperativismo em si, tem muito mais coisa para falar, mas aí a gente vai fazer um outro vídeo, né, que vai ser complementar esse, para falar também das experiências históricas relacionadas ao cooperativismo, não é? A relação entre cooperativismo e a reforma agrária também é uma coisa muito importante, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Hoje a gente vai colocar alguns pontos que a gente acha muito importante para complementar essa questão da economia solidária. Então, o primeiro ponto, ele diz respeito à ideia, não é, do Polanyi de outra economia. O professor Pedro Espanha, da Universidade de Coimbra, trabalha muito a economia solidária a partir dessa perspectiva. E dentro dessa perspectiva, ele se trabalha que o modo de produção capitalista, ele, apesar de ser um modo hegemônico, ele não é um modo de produção totalizante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele não consegue transformar todas as formas de produção em capitalismo puro, ainda não é que efetivamente esses modos de produção estejam, de certa forma, atrelados e dependentes ao sistema capitalista. Então, na visão do Polanyi, você pode existir formas de produção solidárias que convivam com o modo de produção capitalista, como a gente já viu, não é uma forma solidária de produção. É uma forma que, pelo contrário, gera injustiças, desigualdades, miséria e pobreza extrema. E um outro ponto que é importante que a gente possa também trabalhar, não é? Que o professor Pedro Espanha, a própria Aline Mendonça, professora lá de Pelotas, também trabalha, que é essa perspectiva das outras economias dentro de uma perspectiva também de outras epistemologias, ou seja, outros povos, não é? Outras formas de saberes, formas de se produzir a terra, forma de produzir mercadorias que não estão vinculadas com o capitalismo. O capitalismo sempre classificou essas formas de produção como primitivas, atrasadas, até um certo ponto folclóricas, que elas também se constituem como formas solidárias de produção e, portanto, se constituem também como economia solidária. E o Brasil, um outro ponto que eu quero destacar, o terceiro ponto, é que no Brasil, durante o governo Lula, o pai desse conceito de economia solidária, que é um economista chamado Paul Singer, ele chefiou uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, e essa secretaria, ela desenvolveu uma série de empreendimentos solidários a partir de uma política de Estado. Então se abriu no Brasil alguns bancos populares, não é, que trabalhavam com outras formas de moedas, outras formas de mercadoria, diversas cooperativas de catadores, não é, que também trabalharam nesse trabalho da Secretaria Nacional de Economia Solidária.
tem algumas experiências muito importantes em relação a grupos de consumidores, né, que vão procurar se conscientizar e se organizar para fortalecer também essas compras desses produtos baseado nessa produção solidária. Então você teve diversas experiências no Brasil inteiro que foram fortalecidas por essa política pública que funcionou muito bem no governo Lula. E por fim, gente, como esse é um canal de questão agrária, qual é a relação da economia solidária com a questão agrária? Veja, pelos próprios teóricos da economia solidária, inclusive Paul Singer, a agricultura familiar, a mão de obra familiar que se estabelece na própria agricultura camponesa, ela é uma forma diferente de produção que não se estabelece a partir da exploração da mão de obra de outro. Então, na teoria da economia solidária, a agricultura camponesa ela é por si já uma forma de produção também solidária. E um outro ponto que eu acho que é essencial ser destacado é o papel que o cooperativismo tem, não é, na questão agrária hoje. Então, com essa concorrência desleal do agronegócio, há uma certeza de vários especialistas que se as populações camponesas não se organizam numa associação, num sindicato e principalmente numa cooperativa, fica muito difícil dela sobreviver dentro de um sistema global, capitalista e extremamente predatório. Então o cooperativismo, ele não é só aquela coisinha bonitinha, não é que legal, vamos comprar esse produto porque vem de uma cooperativa. Não, ela é principalmente o caminho para que o campesinato não entre numa derrocada econômica e sobreviva e resista mesmo dentro do atual estágio do capitalismo global dentro do setor agropecuário. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.